Herodes. Sabe, esse nome é mais do que um nome na Bíblia. É quase um código para a tirania, para a oposição ao plano de Deus. Um nome que ecoa em 5 gerações de governantes. Mas quem era quem? Quem mandou matar os bebês em Belém? Quem encontrou Jesus? E quem perseguiu a igreja? Se você já se confundiu com isso, acredite, você não está só. Nós do canal O Nome por Trás da Letra vamos desvendar hoje um dos maiores quebra-cabeças históricos da Bíblia. Essa é a nossa promessa para hoje. Chega de confusão. Ao final deste estudo, você vai ter uma clareza total sobre essa dinastia. Vai saber exatamente quem é cada Herodes que aparece nas Escrituras, o que eles fizeram e, mais importante, o que a história deles nos ensina. Fique com a gente até o fim, porque você vai entender a Bíblia de um jeito que nunca entendeu antes. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso mapa para desvendar esse mistério. A gente começa com o chefão, o primeiro de todos, Herodes o Grande. Depois a gente vai ver como o reino dele foi fatiado entre os filhos, Arquelau e Antipas, e como isso impactou a vida de Jesus. Vamos mergulhar na história de Antipas, a raposa que teve encontros decisivos com João Batista e o próprio Cristo. Daí pulamos uma geração para os Agripas que bateram de frente com a igreja primitiva. E para fechar, vamos tirar as lições eternas que essa família poderosa e decadente nos deixou. Tudo começa aqui, com ele, Herodes o Grande, um homem de 2 faces. Por um lado, um gênio da arquitetura, um mestre construtor. Por outro, um tirano cruel, afogado em paranoia, cujo reinado sangrento acabou se cruzando de forma trágica com o nascimento do verdadeiro rei. E para entender os Herodes, a gente precisa entender a origem deles. Presta atenção. Eles não eram judeus de sangue puro. Eram idumeus, descendentes de Esaú. Isso sempre fez com que o povo olhasse para eles com desconfiança. Na prática, eles eram reis de fachada colocados ali por Roma. Eram totalmente dependentes do poder romano. Essa aliança com Roma explica basicamente tudo o que eles fizeram. O reinado dele parece um filme de 3 atos. O primeiro ato é a subida ao poder, uma subida sangrenta, onde ele eliminou qualquer um que ameaçasse seu trono. O segundo ato foi o auge, um tempo de paz forçada, de grandes construções, onde ele se tornou uma lenda da arquitetura. E o terceiro ato, a decadência. A paranoia tomou conta de tal forma que ele mandou executar a própria esposa, Mariane, e vários de seus filhos. Loucura pura. E a joia da coroa dele foi, sem dúvida, a reforma e ampliação do Templo de Jerusalém. Foi uma obra tão espetacular, mas tão espetacular, que até os rabinos da época, que o odiavam, tinham que admitir. Era uma das coisas mais lindas do mundo. Era uma jogada de marketing, claro, uma tentativa de comprar a simpatia do povo judeu. Mas por trás da fachada de grande construtor, morava um monstro. E essa face monstruosa se revela quando os magos do Oriente chegam perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Para a paranoia de Herodes, só existia um rei dos judeus, ele mesmo. A notícia de um novo rei não era uma promessa espiritual, era uma ameaça política imediata. E a resposta dele, descrita em Mateus capítulo 2, é de uma brutalidade que choca até hoje: a matança dos inocentes em Belém. Ali a gente vê o verdadeiro coração de Herodes o Grande. Pois bem, Herodes o Grande morre. E o que acontece com o reino dele? Roma, que não é boba, decide que é melhor dividir para governar. O reino foi repartido entre os filhos dele. E é essa divisão que vai, olha só que incrível, guiar os passos da Sagrada Família. Então, vamos entender essa divisão. Arquelau ficou com a parte principal do bolo, a Judéia, com Jerusalém e tudo. Mas ele era tão violento, tão cruel, que o próprio povo pediu a Roma que o tirasse de lá. E Roma o exilou. Já o outro filho, Antipas, ficou com a Galileia e a Pérea, uma região considerada menos importante. E foi exatamente ali, no território de Antipas, que Jesus cresceu e realizou a maior parte do seu ministério. E aqui a gente vê a soberania de Deus de forma espetacular. A Bíblia diz que José, ao voltar do Egito, ficou com medo de ir para a Judéia porque sabia da fama de Arquelau. E, avisado em sonho, ele se desvia para a Galileia, para uma cidadezinha chamada Nazaré. Ou seja, a crueldade de um rei ímpio foi o instrumento que Deus usou para cumprir a profecia de que o Messias seria chamado Nazareno. É simplesmente impressionante como Deus está no controle de tudo. Agora, vamos focar em Herodes Antipas. Se o pai dele foi o Herodes do Natal, Antipas foi o Herodes dos Evangelhos. Foi ele quem governou durante todo o ministério de Jesus. Foi ele que prendeu e matou João Batista.
e foi ele que ficou cara a cara com o Cristo no dia do seu julgamento. A morte de João Batista é uma história triste de um governante fraco e manipulado. João, corajoso como um leão, denunciou o pecado de Antipas, que tinha tomado Herodias, a esposa de seu próprio irmão. Isso era contra a lei de Deus, como está em Levítico 20:21. Pressionado pela mulher, Antipas prende João e numa festa, depois da dança sensual da sua enteada Salomé, ele faz um juramento estúpido. Para não perder a moral na frente dos convidados, ele cede à vingança de Herodias e manda cortar a cabeça do maior profeta que já existiu. E o que Jesus pensava de Antipas? Ele o resumiu em uma única palavra: raposa. Esse é o diagnóstico de Cristo sobre o caráter dele. Astuto, traiçoeiro, mas no fim das contas, um animal pequeno, covarde. Quando Antipas ameaça Jesus, a resposta de Cristo é de total soberania. Ele basicamente diz: sua ameaça não significa nada. Eu tenho uma missão do meu Pai e vou cumpri-la. Você não pode me parar. Que demonstração de autoridade. Avançando uma geração, chegamos ao neto de Herodes o Grande. O nome dele, Herodes Agripa I. Ele foi um político habilidoso, conseguiu reunir quase todo o território do avô. E para se tornar popular entre os judeus, ele encontrou um alvo perfeito: a Igreja de Jesus Cristo, que estava apenas começando. Agripa I era esperto. Diferente dos outros Herodes, ele se fazia de judeu devoto. E qual a forma mais rápida de ganhar aplausos? Atacar os cristãos. O livro de Atos, no capítulo 12, nos conta que ele foi o responsável pela primeira morte de um apóstolo. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. E vendo que isso agradou o povo, ele prendeu Pedro com a intenção de fazer o mesmo. Só que ele mexeu com quem não devia. A história de Agripa I tem um final dramático. A Bíblia conta que num grande evento, ele se vestiu com roupas de rei, sentou no trono e fez um discurso. E o povo, bajulando, começou a gritar: é a voz de um Deus e não de um homem. Ele amou aquilo. Aceitou a adoração que só pertence a Deus. E o julgamento foi instantâneo e fulminante. Um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Um recado claro dos céus: não toque na glória de Deus. E o mais fascinante é que essa história não está só na Bíblia. O historiador Flávio Joséfo, que não era cristão, escreveu sobre a morte de Agripa, e o relato dele é assustadoramente parecido. Ele fala da dor súbita no abdômen, dos 5 dias de agonia, tudo depois de um evento onde ele aceitou ser chamado de Deus. É uma confirmação histórica impressionante do relato de Atos. E assim chegamos ao fim da linha. O último Herodes a governar, Agripa II, filho desse que morreu de forma tão terrível. Com ele, a dinastia que começou com tanto poder e construção termina em decadência, se tornando uma nota de rodapé da história. Olhar para os dois Agripas, pai e filho, é ver a decadência em tempo real. O pai, Agripa I, se esforçava para parecer judeu e agradar o povo. O filho, Agripa II, já estava totalmente vendido para Roma, tanto que lutou contra os próprios judeus na Grande Revolta. O pai matava apóstolos por política, o filho ouviu o apóstolo Paulo quase como um entretenimento. A dinastia estava apodrecendo por dentro. E esse momento é um dos mais tristes e profundos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, preso, faz sua defesa diante do rei Agripa II. Ele conta seu testemunho, prega o evangelho com poder, e o rei fica abalado, a verdade o atinge, e ele diz essa frase famosa: por pouco você me convence a me tornar cristão. Por pouco. Ele sentiu o chamado, ele viu a verdade, mas o poder, o conforto, a aliança com Roma falaram mais alto. Ele virou as costas para a salvação. Agripa II morreu sem filhos, e com ele a dinastia dos Herodes simplesmente acabou. Desapareceu. Tá, a gente já desvendou quem foi cada Herodes. Mas e daí? O que a história dessa família tem a ver com a nossa vida hoje? Qual é a aplicação prática que nós, do canal Nome por Trás da Letra, queremos que você leve para casa? As lições são poderosas. Primeiro, todo poder humano é temporário. Os Herodes construíram palácios, mas hoje são só ruínas. Segundo, a soberania de Deus está acima de tudo. Ele usou a crueldade de um, a fraqueza de outro, para cumprir seus planos perfeitos. Terceiro, perseguição não para a igreja. Quanto mais eles perseguiam, mais o evangelho avançava. E talvez a lição mais séria de todas. A história deles é um aviso. Um aviso sobre o perigo de flertar com a verdade, de chegar por pouco, como Agripa II, e no final, rejeitá-la. As consequências disso são eternas.
E eu quero terminar com essa pergunta para a gente refletir. Os Herodes se levantaram contra João Batista, contra Jesus e contra a igreja, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, com todo o seu exército. Mas hoje, onde eles estão? São pó, são uma lembrança em livros de história. E a igreja? A igreja de Jesus Cristo continua de pé, avançando, inabalável, porque ela não está construída sobre o poder de homens, mas sobre a rocha, que é Cristo. Se esse estudo te abençoou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. E queremos fazer um desafio com você. Na Bíblia, o 7 é o número da perfeição, então compartilhe este estudo com no mínimo 7 pessoas e grupos no WhatsApp, para que sua interação conosco seja perfeita. Isso ajuda o YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas. Ah, e tem algo muito importante que você pode fazer agora. Clique no botão Hyper para fazer esse vídeo ser visto por milhares de pessoas. Agora, nós queremos sua atenção para um ato de generosidade. O ministério O Nome por Trás da Letra precisa que 7 pessoas usadas por Deus tenham a atitude generosa de semear uma oferta simbólica de apenas 99 centavos neste ministério. Sei que muitas pessoas não valorizam ou não dão importância a esse ato tão nobre de apoiar financeiramente um ministério tão sério. Seja uma dessas 7 pessoas que vão semear e que vão colher as bênçãos de Deus. Sua ajuda é muito importante. Você será o grande patrocinador da nossa missão. Mas só contribua se você puder. Não se sinta forçado. Queremos ministrar na sua vida a multiplicação dessa semente simbólica. E antes de qualquer coisa, queremos deixar claro que não estamos vendendo o que você acabou de aprender. Nossos estudos são gratuitos. Se Deus tocar no seu coração, sua contribuição será uma bênção. Lembre-se do que está escrito em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A nossa chave Pix é cienciadapazpix@gmail.com. Nós do O Nome por Trás da Letra somos mais que um canal, somos um ministério. Desde já, muito obrigado. Estaremos orando por cada nome que contribuir. Assista o próximo estudo do canal. O link está aqui na tela.